Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida, gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça e vamos trazer o transcendente para o imanente. Sejamos prudentes e tenhamos a ética do amor de Deus no coração. Vivamos de amor, com amor e para o amor, e juntos vamos progredir sempre mais e mais a Deus. Hoje nós estamos celebrando a dedicação da Basílica Maior de São João de Latrão, a Catedral do Papa, a primeira catedral, a Catedral de Roma. A Basílica Maior de São João de Latrão, também na qual encontramos a Universidade Lateranense, que tem grande cursos, especialização em direito canônicos. Dedicação da Santa Igreja. É a mãe de todas as igrejas, que foi a primeira catedral de Roma. Que nós temos a dedicação da Igreja de Santa Maria Maior de Roma, que nós celebramos no dia 5 de agosto. E hoje nós estamos celebrando a dedicação da Basílica de São João de Latrão, é a Catedral do Papa, a Catedral de Roma. E nesse mesmo mês de novembro, nós vamos celebrar a dedicação da Basílica de São Pedro e São Paulo em Roma, que a Basílica de São Pedro é onde que o Vigário de Cristo na Terra celebra, onde que está o sucessor do Vigário de Cristo, onde que Pedro foi sepultado. E a Basílica de São Paulo, a Basílica de São Paulo fora dos muros, que nós celebramos a dedicação agora no dia 19 de novembro, dia 18 de novembro, que a Catedral, a Basílica de São Paulo fora dos muros, que é a Ordem de São Bento, na qual eu sou professo, os confrades meus que trabalham na pastoral na Basílica de São Paulo, e hoje de São João de Latrão. E dentro dessa festa, no dia 9 de novembro, hoje é aniversário da Congregação do Santíssimo Redentor, um jovem ungido pelo Espírito do Senhor, chamado Afonso de Ligório, com 36 anos, no dia 9 de novembro de 1732, iniciou uma congregação para cuidar dos pobres, para propagar a copiosa redenção. E no dia 25 de fevereiro de 1749, o Papa Bento XIV aprovou as Constituições. E hoje, nós aqui no Brasil, os missionários redentoristas trabalham na pastoral do Santuário de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, o Santuário Nacional, tem a pastoral no Santuário do Divino Pai Eterno, na Arquidiocese de Goiânia, a pastoral no Santuário de Bom Jesus da Lapa, na Diocese de Bom Jesus da Lapa, a Gruta de Pedra e Luz, tem a pastoral no Santuário Nossa Senhora do Rocio, no Paraná, e demais pastorais nos santuários marianos e as santas missões populares. E Santo Afonso Maria de Ligório, inspirado pelo Espírito do Senhor, no dia 9 de novembro de 1732, iniciou a congregação para propagar a copiosa redenção,
na qual já fui aspirante, uma vez redentorista e sempre redentorista. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os negociantes de bois, ovelhas e pombas, e mesas dos trocadores de moedas. Fez ele um chicote de cordas e expulsou todos do templo, como também as ovelhas e os bois. Espalhou pelo chão o dinheiro dos trocadores e derrubou as mesas. Disse aos que vendiam as pombas: tirai isto daqui, e não façais da casa de meu pai uma casa de negociantes. Lembraram-se então os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consome. Perguntaram-lhe os judeus: que sinal nos apresentas tu para procederes deste modo? Respondeu-lhes Jesus: destruí-vos este templo, e eu o reerguerei em 3 dias. Os judeus replicaram: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu has de levantá-lo em 3 dias? Mas ele estava falando do templo do seu corpo. Depois que ressurgiu dos mortos, os seus discípulos lembraram-se destas palavras e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A pedagogia fundamental do Evangelho é o zelo pela Igreja, é o zelo pelo corpo, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é morada de Deus. Ter cuidado, cuidar, ter zelo. Jesus, na primeira parte, fala do templo da Santa Igreja. E depois, na segunda parte, nós vemos falando do seu corpo. E o nosso corpo é morada de Deus, é templo do Espírito Santo. Saibamos cuidar. É no Evangelho segundo João, na primeira parte, no livro dos sinais, no livro dos 7 sinais. E aqui Jesus expulsa os vendedores que estavam no templo em Jerusalém. Eles estavam fazendo da casa do Pai, da casa de Deus, uma casa de comércio. E vemos a realidade em que transparece em nosso cotidiano. Temos que ter cuidado. Na Santa Igreja é lugar de oração e adoração. E o nosso Senhor Jesus Cristo chegou lá e encontrou os vendedores, os negociantes, fazendo da casa de Deus uma casa de comércio. E Jesus pegou um chicote de cordas e expulsou todos do templo. A realidade em que transparece em nosso cotidiano é ter o cuidado na Santa Igreja. E continuando, Jesus espalhou todos, expulsou todos, e disse aos que estavam vendendo: tirai isto daqui, e não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. É local de oração, de adoração. Não fazer comércio. E estavam fazendo comércios no templo em Jerusalém, e Jesus expulsou todos. E os discípulos lembraram, citando uma perícope do Salmo 68, o zelo da tua casa me consome. Que a realidade em que transparece em nosso cotidiano, o zelo da tua casa me consome. Está falando da Santa Igreja e está falando do nosso corpo. É ter o zelo na Santa Igreja, é ter o zelo em nosso corpo, que é templo vivo do Espírito Santo, é morada de Deus.
E lá os judeus perguntaram: que sinal nos apresentas tu para procederes deste modo? Nessa interrogação, nessa pergunta, os judeus perguntaram ao Senhor. O Senhor responde, já falando do seu corpo, que destruí esse templo e eu reerguerei em 3 dias. Jesus falou do seu corpo, eu reerguerei em 3 dias. E bem sabemos, vemos, que Cristo 3 dias, no 3º dia, ressuscitou. Ele falou do seu corpo, de sua ressurreição. Mas os judeus não entenderam. Jesus falou do templo, do seu corpo, e os judeus pensaram que era a construção do templo para reerguer, levantar as paredes, fazer o templo. Mas Jesus falava do templo do seu corpo, que aqui João argumenta. Os judeus não entenderam, mas Jesus estava falando do templo do seu corpo, e João argumenta. E depois ele ressuscitou dos mortos, e os discípulos creram no que Jesus disse. Vemos a realidade, que Jesus expulsou todos do templo, e falou a realidade de sua morte e ressurreição, que ele ressuscitou no 3º dia. Destruí este templo, e em 3 dias reerguerei. Aqui Jesus falou de sua morte e de sua ressurreição. Tenhamos fé, tenhamos amor no templo do Senhor. Vivamos em oração e adoração. Saibamos cuidar do nosso corpo e permaneçamos em Cristo, que Cristo está em nós. Que a Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção da nossa vida, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó Mãe Imaculada, ó meu belo amor, Senhora medianeira e advogada nossa, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos sejam prudentes e permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ó Rainha de Misericórdia, ó Mãe do belo amor, Mãe de Deus e nossa Mãe, Rainha do céu e refúgio dos pecadores, ao vosso coração imaculado consagramos nossa vida, todo o nosso ser, tudo o que temos, tudo o que amamos, tudo o que somos. A vós pertencem nossos lares, nossa pátria. Queremos que seja vossa e participe dos benefícios de vossas bênçãos maternais, tudo o que existe em nós e ao redor de nós, e para que essa consagração seja realmente eficaz e duradoura. Renovamos hoje a vossos pés, ó Maria Imaculada, as promessas batismais. Comprometemo-nos a observar os mandamentos de Deus e da Igreja. Queremos empenhar-nos, ó gloriosa Mãe de Deus e nossa Mãe, para que o reino de Cristo, vosso Filho, seja presente em nossa alma e em nossa vida, na terra como no céu. Amém. São José, rogai por nós. Salve o guardião do Redentor e esposo da Virgem Imaculada. A vós Deus confiou o seu Filho, em vós Maria Imaculada depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-nos, Pai, também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo mal. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra,
que pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de todos os santos e santas, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu belo amor, Maria, tu és minha alegria, a minha paz és tu. Quando teu nome eu chamo, em ti, Maria, eu penso, então um grau de imenso me rouba o coração. Então um grau de imenso me rouba o coração. Se algum mau pensamento vem perturbar a mente, se esvai apenas sente teu nome ressoar nos mares deste mundo. Tu és a estrela amiga que o barco meu abriga e o pode enfim salvar. Que o barco meu abriga e o pode enfim salvar. Debaixo de teu manto, minha Senhora linda, viver eu quero e ainda espero aqui morrer, porque a ti amando me espera feliz sorte, contigo estar na morte é ter seguro o céu. Contigo estar na morte é ter seguro o céu. Estende-me teus braços, de amor serei cativo no mundo enquanto vivo, serei fiel a ti. Meu coração é presa de teu amor clemente, a Deus farás presente do que já não